Bom, nós vamos fazer agora esse exemplo 6, né, que é um outro exemplo de modelagem de sistema mecânico. Né? Então, coloca uma contextualização aqui, né, falando sobre acelerômetros, né, que são sensores para se medir a vibração de uma superfície. Né? Então, estou chamando essa vibração como sendo um deslocamento chamado de xi, em termos de sua aceleração, né, ou a segunda derivada de xi. Como o próprio nome diz, né, o acelerômetro mede a aceleração. Né? Os mesmos possuem uma carcaça rígida que abriga o sensor. O mesmo ele é composto por uma massa sísmica M e uma base elástica com rigidez K e amortecimento equivalente B. A massa possui deslocamento que a gente vai representar como xm, e fixo na carcaça existe um sensor de posição que é responsável por aferir a posição da massa sísmica com relação à própria carcaça. Eu estou chamando aqui de x0 esse deslocamento relativo. Considerando isso, pede-se para achar a função de transferência relacionando o deslocamento da superfície com o deslocamento aferido no sensor de posição e achar a ft entre a aceleração da superfície e o deslocamento aferido no sensor de posição. Então a gente tem duas FTs aqui para achar no nosso sistema. Tá, então, aqui é uma ilustração do nosso sensor. Né? A gente tem a carcaça rígida, aqui desenhada em cinza, né, do nosso acelerômetro. Dentro, a gente tem uma massa sísmica M, né, que tem deslocamento absoluto xm, e a gente tem uma base elástica aqui de rigidez K e amortecimento B. Né? Então, aqui é uma representação equivalente dessa base elástica que a gente está falando aqui. Certo? Na carcaça do sensor, do acelerômetro, a gente tem um sensor de posição, né, que afere a medição do deslocamento da massa sísmica com relação ao deslocamento da base do sensor, ou da base móvel. Então, esse sensorzinho de posição está aferindo esse deslocamento x0, que é igual a xm menos xi, né, o deslocamento relativo da massa. Por que ele é assim? Né? Porque o sensor está fixo na carcaça do próprio acelerômetro. Né? Então ele não consegue enxergar o deslocamento absoluto dessa massa, ele só vê o deslocamento relativo aqui. Né? Então xi, como dito, né, é o deslocamento absoluto da base, né, ou da superfície que a gente quer medir vibração. Né? Imagina que você está acoplando esse acelerômetro numa bomba, né? Você quer medir a vibração dessa bomba. Então xi seria essa vibração que você quer medir. Né? Xm é o deslocamento absoluto da massa de prova, ou massa sísmica. X0 é o deslocamento relativo da massa de prova, né, que é a nossa saída aqui. Aqui eu coloquei uma observação, né, só sobre acelerômetros mais atuais. Né, eles, onde você deseja medir xi, né, a partir da medição de x0, que é feita normalmente com algum elemento piezoelétrico. Né. Um material piezoelétrico é um material especial que ele converte, né, deformação, geralmente, em tensão elétrica, em carga elétrica. Né. Depois a gente vai voltar nesse acelerômetro piezoelétrico também. Sendo necessário, então, caracterizar a relação entre os dois. Né. Então, lembrando que a gente quer achar aqui a FT relacionando o deslocamento da superfície ou da base com o deslocamento aferido no sensor de posição. Né. Então, a gente quer x0 sobre xi, e a outra FT que a gente está pedindo aqui é a relação entre a aceleração da superfície e o deslocamento aferido no sensor de posição, ou seja, x0 sobre s quadrado do xi. Né? Então são duas FTs que a gente quer achar aqui. Então aqui eu desenhei o nosso sistema só de uma forma bem simplificada, para a gente poder analisar com mais facilidade aqui. Né? Essencialmente o nosso sistema aqui tem uma superfície móvel, né, com deslocamento xi. Lembrando, esse xi aqui é o deslocamento que a gente quer medir, né, ou vibração a ser medida. E a gente tem a base elástica aqui com rigidez K e amortecimento B, e a massa sísmica dentro do sensor que tem deslocamento xm. E o sensorzinho de posição que está dentro do acelerômetro, ele está medindo, né, o deslocamento relativo, né, porque esse sensor está fixo na carcaça, lembrando disso. Né. Então isso aqui são dados que eu já dei no problema. Né. Eu só simplifiquei
o desenho do nosso sensor para facilitar a nossa análise. Já coloquei aqui as hipóteses que a gente vai utilizar para simplificar esse problema, né? Então, de praxe, né? Elementos puros, lineares e constantes, né? Tanto massa, rigidez e amortecimento, condições iniciais nulas para tirar as funções de transferência, pequenos deslocamentos para considerar os modelos lineares desses elementos, né? Carcaça rígida do acelerômetro, então essa carcaça ela não tem rigidez, ela não tem, ou, aliás, ela tem rigidez, mas essa rigidez ela é muito grande, né? Tendendo infinito. Então, essa carcaça ela não deforma, ela não tem movimento propriamente dito, ela é perfeitamente rígida. Né? E oscilações em torno de ponto de equilíbrio do sistema. Né? De novo, aqui a gente tem um sistema na vertical, né? Um sistema mecânico oscilando na vertical aqui, e a gente tem aceleração gravitacional nessa massinha aí. Lembrem do exemplo 5, a gente já fez essa análise, né? E tem uma leve diferença aí em relação ao sistema oscilando na horizontal, mas essa diferença meio que se anula, né, para alguns detalhes que a gente viu no exemplo passado. A gente vai ver isso aqui de novo. Então, primeira etapa, né, como a gente já vem fazendo, é fazer o DCL aí dos elementos de rigidez e de amortecimento. Né? Vou chamar a força aqui no topo dessa mola de FK1 e de baixo aqui FK2. Né? Só estou dando nome às variáveis, mas a gente não vai precisar explorar todas essas variáveis de força. E aqui eu vou chamar de FB1 e FB2 embaixo. Deslocamento da mola, né? Vamos caracterizar na parte superior e na parte inferior dela. Na parte superior, a mola está ligada à massa sísmica. Né? Então a parte superior da mola tem deslocamento xm e a parte inferior está acoplada aí na carcaça do acelerômetro ou mesmo na base, né? Na superfície que você quer estar medindo deslocamento, aceleração. Então, a partir de baixo aqui tem deslocamento, que a gente chamou de xi, que é a nossa entrada do nosso problema. Então, velocidade aqui em cima é xm ponto, velocidade aqui embaixo é xi ponto. Primeira derivada aí. Tá, então, eu já desenhei aqui nossa massa, nossa mola e amortecedor, agora falta a nossa massa. Né? A massa, lembrando, né, que a gente precisa considerar ela em dois momentos diferentes. Primeiro, eu vou falar aqui do caso estático. O que é esse caso? Né? Lembra do exemplo anterior. Vamos considerar que o acelerômetro está paradinho, que não tem entrada na superfície, né? Não tem vibração, que ele está em repouso lá. E vamos tentar entender que forças que estão atuando nesse caso. Né? Então a gente vai ter a massa aqui. O que a gente vai ter de força atuando nessa massa? Força peso, né? Menos mg, vou colocar aqui direto. Que força que a gente tem além disso, né? O amortecimento não faz força, porque o amortecimento só tem força quando tem velocidade, quando tem movimento, então não é o caso. Mas o que equilibra a força-peso é a própria mola, a própria força de rigidez aqui da mola. Então tem uma força que eu vou chamar aqui de K vezes X estático, que balanceia aí essa força-peso, né? E mantém o acelerômetro paradinho aí na nossa superfície, né? No caso dinâmico geral, agora a gente vai ter que considerar todas as forças envolvidas aqui no nosso problema. Então, vou redesenhar aquela massa. Né? A gente continua tendo força-peso e um resquício daquela força estática da mola, né? Kx estático. O que a gente tem além disso? A gente vai ter força dinâmica da mola, força dinâmica do amortecedor. Né? Então, a gente vai ter a força da mola, né? A força que está em contato com a nossa massa ali é aquela FK1. Por ação e reação, a gente tem que ter uma força menos FK1 na massinha aqui. E menos FB1 do amortecedor. Né? Ação e reação, só estou seguindo essa regra aqui. Então, a gente fez o DCL aqui. Né? A gente pode aplicar a segunda lei de Newton para analisar esse problema. Né? No caso estático, a gente pode analisar agora via a segunda lei de Newton. Né? No caso estático aqui,
Se a gente usar a segunda lei de Newton, a gente tem somatório de forças é igual a zero. Por quê? Porque a gente não tem movimento, a gente não tem aceleração. Que forças que estavam atuando no caso estático? Força peso para baixo, menos mg, e mais uma força de restituição elástica da mola, né? A mola que segura aquela massinha sísmica no lugar dela, tudo isso é igual a zero. Portanto, mg é igual a kx estático, né? Bem parecido com o que a gente analisou no caso anterior, lá do massa-mola simples. Agora vamos analisar o caso geral dinâmico, né? Que a gente fez o DCL anteriormente. Então, nesse caso, a gente tem somatório de forças, massa vezes aceleração, agora a gente tem movimento, né? Que forças que a gente tem envolvidas aqui? Menos FK1, menos FB1, menos o peso, mais o kx estático. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração do corpo que a gente está analisando, que no caso é a massinha sísmica m. Então a aceleração é xm, dois pontos aqui. Força de restituição elástica da mola, né, vai ser o quê? Menos K vezes o deslocamento relativo aí da mola, que é, no caso, xm menos xi, né, como a gente identificou lá anteriormente. Menos B, xm ponto menos xi ponto, menos o peso mais kx. Esse termo aqui, a gente já analisou ele no caso estático, a gente sabe que isso aqui é igual a zero, né? Então a gente pode eliminar esses dois termos, né, que são resquícios aí de quando o acelerômetro está parado, né? Então eles são iguais a zero, né? Eles não vão importar aqui na nossa análise dinâmica. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. No nosso problema aqui, a gente está querendo relacionar o deslocamento relativo, né, o x0 lá, que é xm menos xi, com o deslocamento da base e depois a aceleração da base, certo? Então, lembrando, né, só vou reorganizar aqui a equação, depois a gente coloca essa menção aí, né? Vou passar tudo para um lado aqui. A gente tem mx dois pontos m mais b x ponto m menos xi mais kxm menos xi, certo? Tudo isso é igual a zero. Você pode pensar, putz, não tem nenhuma força de entrada nesse sistema, né? Tá esquisito, porque como que eu vou fazer uma FT? No nosso caso aqui, a gente quer fazer uma FT entre o deslocamento relativo, que é o x0, e o deslocamento da base, né? Eu quero relacionar aqui x0 com xi inicialmente. O que está atrapalhando aqui a gente, né? A gente tem esse xm aqui. O xi a gente pode manter, porque a gente quer manter essa expressão, mas o xm está atrapalhando um pouco a gente, né? Lembrando aqui que o deslocamento relativo, que é a nossa saída, é xm menos xi. O que a gente pode fazer aqui? Vamos substituir xm aqui, né? Xm é a mesma coisa aqui. x0 mais xi. Portanto, o que a gente vai ter? Massa vezes aceleração, que vai ser x0, dois pontos, mais xi, dois pontos, né? Mais amortecimento vezes xm ponto, que é x0 ponto, mais xi ponto, menos xi ponto, né? Esse termo vai anular aqui pra gente. Mais k da mesma forma, né? x0 mais xi menos xi. Tudo isso é igual a zero. Xi ponto menos xi vai zerar, xi menos xi também vai zerar aqui, né? O que a gente vai ter então é m x0, dois pontos, mais xi, dois pontos, mais bx0, ponto, mais kx0, tudo isso é igual a zero.
Eu vou deixar os termos com saída de um lado e entrada do outro, né, como a gente faz habitualmente. O que a gente vai ter aqui então? Massa x0 dois pontos mais amortecimento x0 ponto mais rigidez x0 é igual a menos massa aceleração na entrada, certo? Isso aqui é a nossa equaçãozinha do movimento, nossa equaçãozinha diferencial. No lado esquerdo a gente tem variáveis de saída, que é o x0, e no lado direito a gente tem variável de entrada, que é o xi, derivado duas vezes aqui. Ah, mas a entrada está aparecendo de forma derivada, isso tem problema? Não, né? É uma derivada em cima de um sinal de entrada aqui no nosso sistema. Agora a gente pode aplicar transformada de Laplace, considerando aqui condições iniciais nulas, como a gente já fez, né? A gente vai ter m s quadrado x0 maiúsculo, b s x0, k x0. Tudo isso é igual a menos massa s quadrado xi maiúsculo. Então a gente pode, de novo, né, dar uma rearranjada em alguns termos aqui. Vou isolar x0 desse lado, ms quadrado bs mais k. E do outro lado a gente tem menos ms quadrado xi. Né? Ficou fácil agora de isolar nossa função de transferência. Né? O problema estava pedindo, né, x0 sobre xi, só passar para lá. A gente vai ter menos ms quadrado dividido por ms quadrado mais bs mais k. Se eu quiser deixar isso na forma padrão, como a gente já vem fazendo, divido pela rigidez k e a gente vai ter menos m sobre k, s ao quadrado no numerador, e m sobre k, s quadrado, mais b sobre k, s mais 1. Isso aqui é o formato padrão da nossa FT para a gente identificar aqueles termos típicos aí de sistema de segunda ordem. Né? Então isso aqui é a nossa primeira FT. Depois a gente vai analisar ela com mais cuidado, mas é basicamente isso. A segunda FT que o problema está pedindo é para relacionar o deslocamento relativo, né, o deslocamento que é medido no sensor de posição, com a aceleração da base, a aceleração que você está medindo na bomba, em qualquer estrutura que você está querendo medir a vibração. Né? O que a gente tem que fazer agora? Né? Eu quero achar, nesse caso, x0 por s quadrado xi. O que é isso aqui no denominador? Né? É a aceleração da base, a aceleração da superfície que a gente quer medir a vibração. No entanto, a gente achou o quê? x0 sobre xi apenas. Né? Como que a gente faz agora? Né? Pode parecer estranho aqui, mas o que você pode fazer simplesmente, lá no domínio de Laplace, é passar esse s quadrado aqui para o lado esquerdo da nossa equação, da função de transferência, e a gente vai ter a nossa função de transferência envolvendo aceleração. Né? Então eu pego esse s quadrado, passo dividindo no outro lado e a gente consegue nossa resposta. Né? Então x0 sobre s quadrado xi vai ser igual a menos m sobre k no numerador, né? E ali m sobre k, s ao quadrado, mais b sobre k, s mais 1. Né? Foi a nossa FT anterior, né, com a diferença do s quadrado lá. Né? Nota o que eu fiz aqui. Né? Eu passei o s quadrado aqui para o lado esquerdo da nossa FT. Então, essa primeira FT aqui, que a gente achou, né? Vou desenhar aqui como um diagrama de blocos.
ela relaciona x0 com xi, certo? Então, no ponto de vista dessa FT aqui, o que está acontecendo com o nosso sistema? Está entrando um deslocamento xi da base e saindo um deslocamento relativo x0 ali da nossa massa sísmica, certo? Qual que é a diferença para essa segunda FT aqui? Simplesmente que essa segunda FT está relacionando deslocamento relativo com aceleração da base, não deslocamento da base aqui. Então, nesse caso aqui, no ponto de vista desse modelo, está entrando xi, dois pontos, né, derivada segunda da aceleração, e está saindo o deslocamento relativo x0 de t. Então, é essa FT que a gente acabou de achar, né? Normalmente, né, nos acelerômetros comuns, né, a gente está medindo essa grandeza aqui, a aceleração em vez do deslocamento, né? E aí você consegue fazer isso a partir da medição daquele deslocamento relativo da nossa massa sísmica, né? Então, voltar aqui no slide, né, a gente tem a resposta final. A gente obteve aqui essa função de transferência aqui para a relação de deslocamentos, né? Exatamente como a gente obteve, aqui é só com os termos rearranjados aqui. E a gente pode partir dessa FT para identificar, né, os parâmetros típicos aí da FT de segunda ordem, né? Então, de novo, apareceu nessa função, a nossa frequência natural não amortecida, ωn, né? Nesse caso também ela é raiz de k sobre m. E a gente consegue calcular o nosso zeta, né, além do ganho, né, da função de transferência aqui. Então, essa primeira FT ela não está exatamente naquele formato clássico da FT de segunda ordem, mas ainda assim é um sisteminha de segunda ordem aqui, com um ωn igual a raiz de k sobre m, né? Na relação com a aceleração da entrada, né, x0 sobre s quadrado xi, a gente tem menos 1 sobre ωn quadrado aqui no numerador, né, porque o s quadrado passou dividindo lá no outro lado, e dividido por s quadrado sobre ωn quadrado mais 2zeta sobre ωn s mais 1. Né? Lembrando, né, como que eu achei esse ωn, como que eu achei esse zeta? Eu só comparei com o formato padrão num sistema dinâmico aí de segunda ordem. Né? E nesse caso aqui, quando a gente compara a FT de segunda ordem com a FT desse sistema, a gente vê que o ωn é raiz de k sobre m, né? É só o valor que está dividindo esse s quadrado aqui, tirado a raiz dele, né? Raiz de k sobre m no caso. E esse b sobre k é igual a 2zeta sobre ωn, né? Então eu posso isolar o zeta ali e substituir o ωn para achar a equaçãozinha do zeta aqui. O ganho da FT, né, só serve para esse segundo caso aqui relacionado com aceleração, mas ele é esse termo que está no numerador aqui da FT, né, relacionando x0 com s quadrado xi. Então, de novo, né, a gente analisou um outro sistema, mas a gente obteve também uma FT de segunda ordem aqui, um sisteminha de segunda ordem, né, relacionando aí as variáveis do sensor, né, que a gente está analisando aqui.